Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que vem de derrota no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que perdeu neste final de semana por 1-0 para o Atlético Paranaense, o jogo no sábado. O gol foi creditado ao Pablo, mas uma jogada em que o Manuel acabou colocando a bola para dentro do gol. A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando vocês a participarem com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou hashtag RádioGDG, aparece aqui pra gente. Por exemplo, Wesley Reis já participando aqui, dizendo que o elenco para 2017 tem que ter o Thiago Neves, que é o 10, que está na praça, talvez o Lucas Silva de volta, trazer o William Potts, que é da Ponte Preta, atacante bom e novo, que o Santos também quer. Enfim, já dando sua sugestão de contratação, né? Que é um tema que, quando a gente chega no final do ano, né, já é o terceiro, né, a gente está na terceira temporada, mas em 2012 a gente já fazia o Guerreiros em Debate. Então, já é o quarto final de ano que a gente está conversando, né, sobre o Cruzeiro no nosso programa, e é natural. Chega essa época do ano, a gente começa a falar em reforços, e mais uma vez aí isso já está na pauta. Você pode também deixar aí a sua sugestão, o seu recado, né, também com reforço para o Cruzeiro, aquele jogador que você queria ver aqui, aquele que você quer que saia, enfim, a sua participação sempre bem-vinda conduzindo esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Além disso, a outra forma de participação com a gente é pelo Facebook. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Vai aparecer aqui para você um postzinho anunciando a rádio, o nosso programa, a nossa conversa. Você deixa o seu recado logo abaixo, participa e interage com a gente também via Facebook, através do facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente começa, claro, tem Cruzeiro e Grêmio nessa quarta-feira. É o jogo do ano pro Cruzeiro, né? Não tem mais como tratar diferente disso. A última chance de título, Cruzeiro respira por aparelhos na competição, é verdade, né? Após a derrota por 2-0 no Mineirão, tem que buscar uma virada que é improvável, que é difícil no Rio Grande do Sul, para tentar ainda o pentacampeonato da Copa do Brasil. É a única chance, né? O Cruzeiro não tem chance mais, nem matemática, inclusive, de ser campeão do Campeonato Brasileiro, né? Nem que aconteça todos os resultados possíveis e impossíveis, o Cruzeiro leva o título brasileiro nesse ano. Então, mesmo G6, né, depois da derrota para o Atlético Paranaense, é muito, muito, muito improvável. Então a gente vai conversar primeiro sobre Cruzeiro e Atlético Paranaense, analisando um pouco da partida e, claro, na reta final, projetar aí esse confronto contra o Grêmio, que é importante. Além disso, a gente está acompanhando aqui nesse momento o América e São Paulo, o jogo da segunda noite. É um jogo que influencia pouco, né, nos objetivos do Cruzeiro no campeonato. O América já está praticamente rebaixado, tem uma chance mínima de escapar, mas não passa mais o Cruzeiro, né? Então não faz diferença para o Cruzeiro uma eventual vitória do América. O América nesse momento, 4 minutos e 30 do segundo tempo, vai vencendo por 1-0. E o São Paulo, que já está praticamente também garantido na Série A do ano que vem. O São Paulo, né, tem nesse momento 42 pontos, um ponto a mais que o Cruzeiro, praticamente salvo, né? As projeções atualmente são de 43 pontos para escapar. Dificilmente o São Paulo não vai conseguir aí mais um empate ou mais 2 empates nas rodadas seguintes, mas para o Cruzeiro vale, né, por exemplo, passar o São Paulo na briga por uma vaga pela Sul-Americana. É importante dizer, né, inclusive, que a partir do ano que vem, quem joga a Sul-Americana joga a Copa do Brasil. E que só vão se classificar para a Copa do Brasil 6 equipes, para a Sul-Americana, desculpa, 6 equipes do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o Cruzeiro não está entre elas, né? Ou seja, o Cruzeiro não está conseguindo vaga nem para a Sul-Americana. Um dos objetivos é subir um pouquinho na tabela, garantir essa vaga, que até o momento fica entre o 7º e o 12º colocado. O Cruzeiro é o 13º, e nesse sentido uma derrota do São Paulo é bem-vinda para o Cruzeiro.
e a gente está aqui acompanhando e vai informando você. Vou passar a palavra agora para o meu companheiro de debate hoje aqui, o Wander Araújo, parceiro aqui do Guerreiro dos Gramados, para falar um pouquinho dessa derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro saiu em desvantagem, não fez uma boa apresentação no primeiro tempo, mas no segundo criou algumas chances, atuando com o time reserva, né? No segundo tempo, alguns titulares, o Rafael Sobis, por exemplo, foram a campo, e o Cruzeiro melhorou um pouco de rendimento, mas não teve grande chance de conseguir um empate, né? Perdeu, o Everton fez algumas boas defesas, algumas boas intervenções no segundo tempo, mas o Cruzeiro teve uma partida apática no final das contas, acabou não merecendo melhor sorte, né, Wander? Essa é a minha opinião, por exemplo, queria saber a sua. Boa noite. Salve, salve, João, salve, Sidney Júnior, salve, Paulo. Perfeita a sua análise, João. Cruzeiro, mais uma vez, apático em 2016. Mais uma vez, reflexo de tudo que vem acontecendo nos 2 últimos anos. O mesmo time de 2015, mesmo no time de 2016, o time sem a cadência de jogo, sem a segurança para poder agredir o adversário com firmeza, buscar o ataque e principalmente buscar o gol. Cruzeiro, mais uma vez, muito fraco, muito abaixo da crítica. E toda vez que joga fora de casa, que pega um adversário bem fechado, bem armado, encontra muitas dificuldades. O Cruzeiro tem nesse ano de 2016, ele tem um retrospecto de mais vitórias fora de casa do que dentro do Mineirão. Eu vejo que o time que, quando o Cruzeiro enfrenta o time que se posta muito bem na defesa, enfrenta muitas dificuldades. Haja visto a dificuldade dos nossos centroavantes, do nosso meio de campo, em armar jogadas. O Ábila finaliza muito bem, mas para a bola chegar no Ábila está uma dificuldade danada. Vou dar um exemplo aqui, o Bruno Ramires teve uma excelente oportunidade de empatar o jogo contra o Atlético Paranaense no segundo tempo, e chegou uma bola para ele poder finalizar de perna direita e ele chutou de perna esquerda para fora. Cabeceou uma bola que era para cabecear no canto oposto do Bruno Ramires, Bruno Edgar, né? Era para cabecear para o canto oposto do goleiro, no contrapé do goleiro, ele conseguiu sozinho cabecear para fora. Sinceridade, João, os erros do Cruzeiro em 2016 são recorrentes. As mesmas bolas cruzadas de uma área para outra, aonde o zagueiro ou os defensores não conseguem antecipar e deixar brechas para o adversário marcar gol. A falta de finalização, o Alisson, ele não dá sequência na jogada, ele, ao invés de tabelar, fazer um 2, o Alisson, eu vou criticar o Alisson aqui, vou bater muito no Alisson hoje, o Alisson está deixando muito a desejar. Além das lesões, de o pessoal reclamar muito, falar que ele é de cristal, o Alisson ele não dá sequência. O jogador toca para ele poder fazer um 2, ele dá mais um toque na bola e não conclui a jogada. Isso tem sido constantemente, isso foi contra o Atlético Paranaense, isso foi contra o Grêmio e tem sido recorrente essa situação. Sinceridade, João, o time do Cruzeiro em 2016 é muito fraco. O time do Cruzeiro em 2016, não estou falando só do time que veio do meio do ano para cá ou anterior ao meio do ano, que as mudanças são grandes. O time é fraco. A defesa do Cruzeiro se posta muito mal e isso é reflexo do trabalho do Mano, que eu elogiei bastante ano passado, quando chegou o Cruzeiro. Ele fechou o time, colocou 3 volantes, colocou o Williams, o Henrique e o Cabral, fechando o meio campo, fechando a defesa e consequentemente buscando um contra-ataque em bolas rápidas. O que o time fazia? Toca no William, faz o 1-2, bate pro gol. O time esse ano não consegue fazer isso. Gosto muito do futebol do Ábila é um finalizador nato, não é um cara para você tocar a bola para ele poder fazer 1-2, para ele poder dominar a bola, para ele poder armar a jogada, para ele poder fazer a parede. Não, é para você tocar para ele poder finalizar, para ele poder chutar a gol. Mas a bola não chega. Enquanto a bola não chegar, o Ábila vai ter muita dificuldade. Outro detalhe, o Arrascaeta esse ano, o maior número de assistências na história da vida da Arrascaeta foi aqui no Cruzeiro no ano de 2016. E ele tem finalizado bem a gol. Só que sozinho ele não consegue jogar. E ele tem que jogar aberto na esquerda. E tem visto também, João, eu vou delongar um pouquinho.
peço desculpa, mas eu vou cornetar quem tá cornetando o Sobs. Pessoal, o Sobs chegou no meio do ano, não teve pré-temporada, vou defender ele aqui, não teve pré-temporada. É um cara que tá se dedicando pra caramba ao elenco, tá se dedicando muito ao Cruzeiro. Ele tá jogando numa função que ele nunca jogou e tá voltando para poder marcar lateral. O Sobs não é mais menino para poder voltar até a defesa, até a intermediária, até a grande área, para poder marcar lateral. O Sobs é um cara muito habilidoso, que consegue finalizar muito bem, mas se o cara tiver que se matar o jogo inteiro, ele não vai conseguir dar efetivamente o resultado que precisa à frente. O que é a falha? Me desculpa, vou criticar mais uma vez aqui o nosso saudoso técnico Mano Menezes. Mano, sei que você acompanha o programa, sei que você escuta o debate aqui do Portal Guerreiro dos Gramados, sei que você deve estar meio chateado comigo, e poxa, o Wander tá me cornetando mais uma vez. Mano, mas o trabalho tá errado, cara. Eu já te elogiei em outras oportunidades, mas agora tá errado. A gente precisa acertar a primeira defesa para depois buscar o ataque. Você não conseguiu acertar a defesa. Lucas, some do Cruzeiro. Tchau, meu amigo. Vai pro Paraná, vai pro Joinville, vai jogar a Série B, porque, na boa, você não devia nem ter vindo pro Cruzeiro. Mano, cara, confie no seu trabalho. Acho que você tem que continuar assim no Cruzeiro, porque você tem muito a mostrar aqui no futebol mineiro e no Cruzeiro, o maior clube de Minas Gerais. Mas sua postura tá errada. Você precisa melhorar o seu entendimento acerca disso aí. Falo criticando, chamando atenção nos pontos que eu enxergo, mas o treinador é você, meu amigo. Você que tem que dar a cara à tapa, fazer as mudanças necessárias e acertar o time. E só com trabalho você vai conseguir isso. João, você me desculpa. Eu vou devolver a bola para você, tentar tocar redondinho aqui. Eu tô muito puto, cara, com a situação do Cruzeiro. Tem 2 anos que nós viemos debatendo aqui no Portal Guerreiro dos Gramados a falta de planejamento, a falta de estrutura. E Dr. Gilvan de Pinto Tavares, se o senhor quer planejar o time para 2017 de uma vez, faça calado, faça como um mineiro, por baixo dos panos, sem aparecer, faça tranquilo, não dê brechas para ninguém, tanto da imprensa quanto cornetas, até do próprio Cruzeiro, falarem com o senhor. Faça como homem, porque o senhor está agindo como moleque com o Cruzeiro. Seja homem, honre os seus culhões, se é que o senhor tem. Tá contigo aí, João. E o Wander, na sua tradicional ira, deixando um recado para todo mundo aqui no Cruzeiro, né? Mas eu acho que é importante, inclusive, a gente ter, ou ponderar, na verdade, algumas situações. Eu passei várias vezes, fui criticado aqui no programa, né, o ano dizendo que o problema não era o David, depois que não era o Paulo Bento, e o Mano conseguiu melhorar o aproveitamento do time, não vai ser também, né? Eu acho que é natural que a gente divirja de uma escolha ou outra, que a gente não goste da insistência com um jogador ou outro, né? Mas o trabalho tem dessas coisas. Nenhum treinador vai representar 100% das vezes as escolhas que a gente pensa que são as melhores, e aí a crítica ao trabalho ser sustentada em cima desses pontos ou desses elementos é um pouco complicado. O principal argumento para criticar o Mano nas últimas rodadas tem sido o fato de ter usado o time reserva contra o Vitória e contra o Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro tivesse perdido para o Vitória, né, com o time reserva, o Cruzeiro nesse momento teria 39 pontos, a mesma pontuação do Vitória. O Cruzeiro estaria em 16º lugar, né, ou melhor, 15º, na frente do Curitiba ainda, na frente do... E o Internacional abriria a zona com 38. O Cruzeiro estaria 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Era correr um risco? Era correr um risco. Mas o Cruzeiro tinha prioridade na Copa do Brasil, né? E a gente já está até com uma enquete aqui. Eu vejo que muita gente está pessimista com a situação do Campeonato Brasileiro para escapar do rebaixamento. Está sentindo o time ainda pressionado, né? A gente tem aí uma situação que preocupa, né? De ter 41 pontos, mas muita gente achando, por exemplo, que vai precisar de muito ponto para escapar.
A gente está com as enquetes aqui abertas, por exemplo, né, eu esqueci de colocar no início do programa, a hashtag EnquetesGDG. Você coloca no Twitter, participa com a gente com esse mecanismo também, deixando a sua opinião. São 4 enquetes, uma delas é sobre a pontuação para escapar do rebaixamento. E aí eu vejo um pessimismo, né, que não se verifica no que está desenhando no campeonato. A primeira enquete é que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. Nota 0, retumbante até aqui, com 59%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético Paranaense? 47% nota 4, né, melhorando a avaliação. Na sua opinião, com quantos pontos se garante a permanência no Brasileirão 2016? 46% dizendo 45 ou mais. 44% dizendo 44 pontos. 7% 43, 3% 42. Já mudou, inclusive. 50% 45 ou mais. Pro Vitória chegar a 45 pontos, o primeiro time da zona, ele precisa ganhar 3 jogos dos 5. O Vitória, nas últimas 5 rodadas, perdeu 4 e empatou 1. Onde o Vitória vai arrumar 3 vitórias? Né? Vitória não chega, ou pelo menos sinaliza isso, que não chega a mais do que 42 pontos. Vitória não vai fazer mais do que ganhar 2 jogos. Né? Mas aí pode ganhar 2, empatar 1, fazer 43. O Vitória vai perder pelo menos 3 jogos. No máximo faz 6 pontos. Pela perspectiva atual, acho muito difícil que o primeiro time rebaixado, né, o 17º, faça mais que 42 pontos, pensando na situação do Vitória. Tem o Figueirense. O Figueirense pode chegar vencendo os 5 jogos a 49 pontos. Né? Se o Figueirense vence 4 jogos, então ele chega a 46 pontos. Só que o Figueirense nos últimos 5 jogos perdeu 3 e empatou 2. Né? O time da zona de rebaixamento que tem o melhor desempenho atual é o América. Né? O América tem 27 pontos, consolidada a vitória até aqui sobre o São Paulo. Né? O jogo ainda está ocorrendo, tem nesse momento 17 minutos, 18 minutos do segundo tempo, acabou de completar, segue 1-0 para o América. O América tem 27 pontos, vencendo esses 2, né? Consolidando essa vitória. Vitórias nos últimos 5 jogos, 2 vitórias seguidas. Se o América vence os 5 que faltam, ele faz 42. Pode até passar o Cruzeiro ainda, né? Tinha no programa que não poderia, fazendo 42. Difícil, né? Então, eu acho que dificilmente vai precisar de mais do que 42 pontos. De todos modos, uma vitória garante o Cruzeiro na Série A do ano que vem. O Cruzeiro tem que conseguir essa vitória em um dos 5 jogos que estão faltando, né? Pelo menos é isso que a matemática está indicando até aqui, né? O Maior de Minas está dizendo que gostou do Wander Araújo, falando que o Juvan tem que honrar os culhões. Esse cara tem que ser homem à frente do Cruzeiro, né? Corroborando aí as suas palavras, mano. E a gente tá com mais uma enquete aqui. Acho que já pode passar por esse assunto, né? Ficar remoendo esse Cruzeiro Atlético Paranaense de time misto, um jogo que só se viu pra embrulhar o estômago, não vai levar muita coisa, não. O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio nessa quarta-feira, às 21h45, pela semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio venceu com gols do Luan e Douglas no Mineirão por 2-0. E o Cruzeiro precisa vencer por 2 gols de diferença. 2-0, pênaltis. 3-1, 4-2, 5-3, 6-4, o que for, dá Cruzeiro pelos gols marcados fora de casa. Então o Cruzeiro tem uma situação que é desfavorável, né? O Grêmio não perdeu nenhum jogo no Brasileiro esse ano em Porto Alegre por 2 gols de diferença. O Cruzeiro só venceu por 2 gols de diferença 2 vezes fora de casa no Brasileirão. O América, né, no Independência por 2-0 e a Ponte Preta por 4-0. Então é um resultado muito improvável, né? Mas o Cruzeiro tem aí a missão, por exemplo, de marcar um gol no início da partida, tentar complicar a situação, tentar voltar para o jogo. Nesse sentido, a nossa quarta e mais importante enquete de hoje quer saber de você o seguinte: você acha que o Cruzeiro vai para a final da Copa do Brasil? 30%, 31%, atualizou aqui agora, acham que o Cruzeiro tem time para passar. 23% que o confronto está indefinido. 36% que o Grêmio já está classificado. 10% aí na dúvida, dizendo que não sabe opinar sobre essa questão. Wander, sua opinião, tem jogo ou a vaga já é do Grêmio? João, conhecendo a história do Cruzeiro, conhecendo tudo que o Cruzeiro já viveu ao longo dessa história tão bonita, desde 1921, o Cruzeiro tem time para poder passar. Só que, vamos ser justos, nem o time merece. Porque se passar,
podemos ir à final, podemos conquistar a Copa do Brasil, que vai salvar o ano do time, do Gilvan, mas o Cruzeiro não merece. Porque o Cruzeiro não apresentou até hoje, em 2016, o futebol convincente para poder chegar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro chegou aos trancos e barrancos, lutando, brigando, mas em momento algum jogando como Cruzeiro. Ganhou do Corinthians aqui, um Corinthians apático, morto. Ganhou do Corinthians aqui, mas teve tantas oportunidades para poder perder o jogo, que não vou nem falar o caso aqui. O gol que o Robinho fez em São Paulo, o 2-1 lá, garantiu matematicamente as possibilidades do Cruzeiro classificar aqui no Mineirão. Mas o Cruzeiro não tem futebol para poder chegar à final da Copa do Brasil. E aí vou fazer um desafio. O pessoal está distribuindo uma imagem que rolou nos bastidores aí do Grêmio, falando que o Grêmio já classificou. Eu acho que o Cruzeiro pode classificar lá dentro. Assim como o Grêmio venceu aqui de 2-0, o Cruzeiro também pode vencer. Só que não vai vencer, João. Porque o elenco é forte, o elenco é bom, só que não tem futebol, não deu liga, não tem química entre esse elenco para poder virar a partida. O time do Grêmio, em termos de conjunto, é muito mais forte do que o Cruzeiro. Desculpa, João, não sei se é a sua opinião, se você concorda comigo, mas eu como apaixonado por futebol, eu não vou criar expectativa em cima de um time que toma de 2-0 dentro de casa, com mais de 50 mil pessoas dentro do Mineirão empurrando o time. Então, eu não vou conseguir te agradar em cima disso aí. Você concorda comigo, João? Eu tô errado? Eu não tô nessa onda, não. Eu acho que tem alguns elementos. O Emerson Araújo, nosso colunista do Guerreiro dos Gramados, até escreveu uma coluna. A gente recomenda que vocês acessem sempre o nosso site, com colunas atualizadas, diárias, né, falando sobre o Cruzeiro, inclusive. E me parece, né, um ponto que é importante da gente estar argumentando, e até a coluna do Emerson, ele fala que tem 5 motivos para acreditar. E ele restringe esses motivos a 5 estrelas que a camisa tem no peito. Eu acho que tem mais elementos para isso, né? A campanha do Cruzeiro fora de casa na temporada, né? O Cruzeiro é um dos melhores visitantes do campeonato. O Cruzeiro vence e joga melhor fora de casa, né? Claro, com 2-0 de desvantagem é complicado, né, você reverter. Mas o Grêmio, né, tem toda uma tendência a ter cautela. Um gol do Grêmio acaba pressionando ainda mais o Cruzeiro. E aí tem um ponto que é importante: o Cruzeiro defensivamente oscila bastante, né? O Cruzeiro tem aí uma das piores defesas do campeonato. O índice até melhorou nas últimas rodadas, mas sofre muitos gols, né? Então vai ser difícil o Cruzeiro fazer 2-0, por exemplo. Vai precisar de fazer um 3-1, 4-2, e aí um resultado que valeria a classificação direta. Mas para isso o Cruzeiro tem que jogar muito, muito. Isso é um fato, né? Eu acho que há possibilidades para isso, né? E como eu disse, a campanha como visitante, por exemplo, é uma situação que dá argumentos para que a torcida possa acreditar em uma reviravolta. O que eu acho importante, Wander, nesse momento, é a gente entender que quarta-feira, 21h45, a não ser quem vá a Porto Alegre, a gente tem que estar em frente à televisão, tá torcendo, tá vibrando, tá acompanhando, com alguma perspectiva. É a chance de o Cruzeiro conseguir construir uma página heróica e imortal, como a gente gosta de falar, importante na sua história, inclusive. Seria uma classificação épica, né? É difícil você buscar na história do Cruzeiro uma reviravolta assim fora de casa. Eu lembro, por exemplo, do Cruzeiro virar a Supercopa contra o River, né? Mas o Cruzeiro tomou 2-0 na Argentina e fez 3-0 em casa, né? Diferente. O que inspira a gente mais nesse momento é o contrário, né? A gente pensar num exemplo recente com o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi à Argentina, venceu o River por 1-0 na Libertadores do ano passado, tomou 3-0 em casa, né? O Cruzeiro vai ter que fazer o que o River fez contra o Cruzeiro na Libertadores do ano passado. É difícil? É improvável? Mas eu acho que o jogo se faz em campo. E aí, o Sidney Lobo, na coletiva sábado, estava comentando isso, por exemplo, partir para marcar um gol no primeiro tempo. Se o Cruzeiro vai para o intervalo vencendo 1-0, 2-1, 3-2, o placar que for, o Cruzeiro vai com uma pressão muito favorável,
porque o Cruzeiro passa a depender de um gol para levar para os pênaltis ou para assumir a liderança, né? Porque se for 2-1 no intervalo, por exemplo, o Cruzeiro volta para o segundo tempo precisando fazer 3-1 para classificar direto. Então, tudo vai depender de como se desenhar o jogo. Pode estar 0-0 aos 40 do segundo tempo, o Cruzeiro fazer 2 também. Mas acredito que a pressão no início do jogo, ir para cima do adversário e buscar o resultado, vai ser fundamental para que o Cruzeiro possa buscar uma virada improvável, mas não impossível, né? O Eric Diniz está dizendo aqui que o Cruzeiro tem time para chegar na final da Copa do Brasil também, e com 47 pontos não cai mais, já é matematicamente confirmado. Na verdade, hoje você só está salvo com 52 pontos. É a pontuação que, se o América vence todos os jogos... América não, esquece a América e Santa Cruz. Se o Figueirense vence todos os seus jogos, o Inter também, Curitiba, Sport, todo mundo vai ganhando, dá para cair com 51. Só que isso não vai acontecer, né? Com 43 pontos, a chance de ser rebaixada é de menos de 30%, né? Não vai ser mais do que 43 pontos. É muito difícil. Os times não estão sinalizando uma arrancada nesse sentido. Eu estou apostando ainda 42, colocando a chance do Vitória fazer 5 pontos. Acho que o Vitória vai ganhar no final de semana, né? A gente pode ter uma surpresa aí e aumentar um pouco as projeções com o Vitória vencendo o Atlético Paranaense no domingo no Barradão. E aí, se o Inter perde pro Palmeiras, o Inter que vai para a zona de rebaixamento, né, com 38. Aí dando uma sinalização aí de um pouquinho mais de possibilidade de passar dos 42 pontos. Mas o Cruzeiro tem ainda uma situação bastante confortável. A prioridade nessa semana, e é evidente, até quarta-feira pelo menos, é a Copa do Brasil. E depois da minha fala aqui do Eric Júnior, não dá pra ficar nem um pouco confiante não, Vano? João, sinceridade, o Cruzeiro, até tuitei aqui agora, aqui, respondendo até o Sidney Júnior agora, o Cruzeiro tem elenco para poder ganhar do Grêmio, dentro da Arena Grêmio em Porto Alegre. Mas não tem time. Você me desculpa, mas enquanto o Lucas estiver na lateral direita, nós temos uma avenida. O Lucas não recompõe, não marca e não ataca. É um cara inútil dentro de campo. A boa, com todo respeito ao elenco, é melhor colocar o Léo na lateral direita, joga com 3 zagueiros, libera o meio de campo, joga com 3 zagueiros, 3 volantes de marcação pesada ou 4 homens no meio de campo e 3 atacantes. Joga no 3-4-3. Porque ter o Lucas dentro de campo é inútil. E tenho certeza que o Mano, seguindo as convicções que ele acredita, ele não vai fazer isso. Ele não vai ser ousado a colocar 3 zagueiros em campo. Eu colocaria, João, por quê? Em bola parada eu teria 3 homens fortes para poder cabecear dentro da área. Eu colocaria 3 volantes: Denilson, Henrique e Ariel Cabral, e deixaria o Robinho à frente, junto com Sobis, Arrascaeta e Ábrila. Mas me desculpa, João, o Mano não vai fazer isso. O Mano acredita no esquema 4-3-3 e não vai mudar, não vai mudar essa convicção dele. Mas enquanto a gente tiver a Avenida Lucas pelo lado direito, não dá. O Edmar marca bem, mas ele não tem não é incisivo no ataque para poder dar o suporte que o time precisa ofensivamente, e ele não consegue recompor com agilidade. Haja visto os últimos gols que o Cruzeiro tomou pelo lado esquerdo, ele não consegue recompor, ele não consegue voltar. Até porque um atleta que está, assim como o Rafael Sobis, ele não teve a pré-temporada como o restante do elenco. Então ele não está no mesmo nível técnico e tático dos outros times. Vamos falar aqui do Grêmio. O Grêmio, ele vinha 2 anos com o Roger, que em alguns desacertos acabou pedindo demissão, pedindo para sair do Grêmio. O Renato Gaúcho assumiu, deu outra cara ao elenco, deu outra motivação, e o Renato Gaúcho faz isso muito bem. Ele tem essa habilidade para poder pegar elencos
prontos como o do Grêmio e dar uma nova cara, uma nova posição, uma nova característica de jogada. Eu tenho certeza que o Renato Gaúcho estudou muito o time do Cruzeiro, tanto que engoliu o time do Mano aqui no Mineirão, jogando nas falhas do Cruzeiro, jogando nos erros de marcação no meio de campo e nas falhas dos laterais, jogando nas costas dos laterais, jogando aonde o Cruzeiro tem mais deficiência. Então, João, eu tenho que ser otimista, porque eu sou cruzeirense e eu acredito nas 5 estrelas que eu carrego no meu peito. Mas eu tenho que ser realista e apontar que nesse momento o Cruzeiro não tem elenco. Desculpa, o Cruzeiro tem elenco, mas não tem time para poder vencer o Grêmio em Porto Alegre. Eu acho que é natural que nesse momento, né, o Grêmio esteja no estágio mais avançado, né? A questão da demissão do Roger e depois a contratação do Renato Gaúcho, ela é um fundamento que é importante para entender algumas coisas do futebol. Eu, a princípio, acho que a demissão de treinador tende a fazer com que se perca padrão, se perca tempo, com algumas tentativas que deram errado sendo tentadas de novo e etc. É sempre difícil se reencontrar. No caso do Grêmio, que estava há mais de 2 anos com o mesmo trabalho e não houve uma grande reformulação do elenco, isso impacta pouco. Porque não é tão, né, o Cruzeiro esse ano, por exemplo, o Cruzeiro é um elenco novo. E um elenco novo, os jogadores não se conhecem, né? E aí a cada 3 meses eles serem submetidos a uma nova ideia de trabalho é complicado. O Grêmio não. O Grêmio, ele teve que se submeter a uma nova ideia, mas jogadores que se conhecem, que vão auxiliar o treinador, inclusive, dizendo, olha, a gente já sabe que isso não funciona, a gente já se conhece aqui, já tentamos isso, já tentamos aquilo. É diferente, é uma situação diferente. E aí é natural que o Grêmio tenha um pouco mais de padrão, né? Nesse sentido, é difícil imaginar que o Cruzeiro vai estar taticamente mais maduro em campo na quarta-feira do que o Grêmio. E não tem nada a ver. Aí eu acho que não tem nada a ver com a questão de ser o Mano, o treinador do Cruzeiro, e o Renato, o treinador do Grêmio. Eu acho que tem a ver com a questão de entrosamento e de trabalho. E tem a ver com gestão do clube. Tem a ver com o trabalho que o Grêmio faz desde 2014 e o que o Cruzeiro faz desde 2015. Enquanto o Grêmio manteve uma filosofia de trabalho, o Cruzeiro deteriorou tudo, né? O Cruzeiro trouxe o bonde de janeiro, o Cruzeiro fez uma reformulação desnecessária, né? Porque a gente está vendo agora que vai retornar no ano que vem uma série de jogadores que podem ser questionáveis, que eram do elenco de 2015, mas quem está aqui não provou que é melhor, né? Volta o Gabriel Xavier, por exemplo, né? O Cruzeiro trouxe o Pisano no início do ano. O Pisano é melhor que o Gabriel Xavier? E eu acho que não, né? Volta o Williams, né? O Cruzeiro trouxe o Maciel pro lugar dele. O Maciel não, já foi embora, inclusive, também. Mas para mim o Maciel não é melhor que o Williams, né? E aí, uma série de mudanças que o Cruzeiro fez no elenco, desnecessárias, né? Que mutilaram o time, né? E agora a gente tem jogadores que chegaram em julho, sem pré-temporada, buscando encontrar um padrão de jogo, buscando encontrar a melhor forma física. É natural, né? Só que aí é natural o seguinte, não é natural jogar mal, é natural oscilar. E aí o Cruzeiro pode oscilar positivamente, né? O Cruzeiro pode funcionar melhor, né? Porque a atuação em Belo Horizonte, de fato, foi uma tragédia. Mas o Cruzeiro pode repetir a atuação contra o Corinthians, né? No jogo do Mineirão, dessa vez fora de casa, né? Por exemplo, uma atuação recente fora de casa do Cruzeiro, que foi uma atuação que pode fazer com que o Cruzeiro se imponha em Porto Alegre, foi a atuação contra o Palmeiras, o líder do campeonato. Então, o Cruzeiro tem sim condições, né, ainda que seja improvável, de fazer um bom jogo em Porto Alegre e de tentar a classificação. Nisso aí, Wander, eu não estou jogando a toalha, não. Eu acho que o Cruzeiro tem boas condições, né, ainda que seja improvável, né, de poder tentar, ao menos, lutar por essa vaga. O Sidney Júnior, nosso parceiro aqui, está tweetando também, dizendo que o time que vence Corinthians como venceu merece a vaga, o rival não estava apático, e está dizendo que o Cruzeiro tem time para ganhar de 3-0 fora, mas tem time para tomar de 5 também. Acho que a realidade é um pouco essa, né? O time é regular e instável. E como a banda Toca está participando aqui, dizendo que o Corinthians é um dos piores times do segundo turno do Brasileiro, né? E aí a gente teria... O Corinthians era um adversário mais fácil, eu acho que era também. Eu acho que o Corinthians era um compromisso mais fácil do que esse time do Grêmio. O time do Grêmio é mais organizado, mais pronto do que estava o time do Corinthians. A Kate, não sei como é que se pronuncia, me desculpa,
tá dizendo aqui que infelizmente a verdade é que esse time atual do Cruzeiro não passa confiança nenhuma. Esse é o ponto. Difícil ter confiança, né? Mas jogar a toalha me parece que não é necessário, né? Acho que inclusive é um caminho. Eu ia te perguntar, você já disse um pouco sobre isso, mas queria que você fale um pouco mais, né, do que você está dizendo, inclusive, que acha que é difícil a situação, até mais desanimado do que eu, mas o que o Cruzeiro precisa, né? Nas condições atuais, né? O Cruzeiro não vai contratar o Ibrahimovic para jogar na quarta-feira. O que o Cruzeiro precisa, né, para conseguir reverter essa desvantagem na quarta-feira, na sua opinião? O João, fazendo uma paródia aqui, fazendo uma brincadeira, já que a gente, apesar de ser cruzeirense, nós brigarmos muito, vivemos o Cruzeiro o tempo todo, o Cruzeiro precisa fazer 2 gols de diferença fora de casa e encantar a torcida, coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer em 2016. O Cruzeiro precisa ter sangue nos olhos, o Cruzeiro precisa colocar o coração na ponta da chuteira, o Cruzeiro precisa ser o Cruzeiro de 96, o Cruzeiro campeão da Libertadores de 97. Não sei se todos aqui vão se recordar, mas o Cruzeiro em 97 perdeu as 3 primeiras partidas na fase de grupos da Libertadores e ele foi jogar a 4ª partida contra o Grêmio em Porto Alegre totalmente desacreditado. O Cruzeiro tinha perdido para o Grêmio aqui no Mineirão e foi jogar contra o Grêmio lá e o Brasil inteiro já contava favas de que o Cruzeiro estava eliminado em 97. E todo mundo sabe o que aconteceu. O Cruzeiro ganhou em Porto Alegre, ganhou as outras 2 partidas e se tornou campeão da Libertadores da América naquele ano, vencendo o Sport Cristal no Mineirão com o gol de Elivelton. O Cruzeiro é gigante, João. O Cruzeiro ele tem condições de vencer qualquer clube do mundo, aonde quer que seja. Mas para isso, ele precisa ter elenco formado, com time formado. O Cruzeiro hoje, a gente não confia no time. Você mesmo falou, o Cruzeiro é muito instável. O Cruzeiro faz uma boa partida e a partida seguinte é ridícula, é péssima. Nós fizemos uma boa partida contra o Corinthians aqui no Mineirão, ganhamos. O Corinthians ele teve oportunidades, assim como o Cruzeiro teve. O Cruzeiro saiu vencedor, saiu classificado, mas vamos ser justos. Todos os 2 times tiveram ótimas chances. Diferentemente do que acontecia em 2013, 2014, sendo mais uma vez saudosista aqui, quando o Cruzeiro entrava em campo e nós sabíamos que o Cruzeiro ia ganhar, seja por qualquer placar, seja de goleada ou seja por 1-0, seja por 2-1. Nós sabíamos que o Cruzeiro ia ganhar, porque ele tinha futebol para isso. Hoje eu confio no Cruzeiro, eu confio na camisa, eu confio na história, mas infelizmente eu não posso ficar deslumbrado com o time, esperando que o time vai chegar em Porto Alegre e aplicar uma saudosa goleada, porque eu vou me decepcionar. E nós nos decepcionamos quando nós criamos expectativas sobre algo que não tem a capacidade de nos surpreender. Então, eu vejo o time do Cruzeiro hoje como um time abaixo da crítica, abaixo da média, abaixo da capacidade do que o Cruzeiro tem. Mais uma vez, criticando duramente, incisivamente aqui, João, desculpa falar um pouco mais alto, mas reflexo do mau planejamento do Dr. Gilvan de Pinho Tavares, que só vem fazendo cagadas, merdas, porcarias, pitidas à frente do Cruzeiro. A cada dia fica mais claro, e o torcedor celeste sabe disso, que as conquistas de 2013 e 2014 foram méritos do Alexandre Matos. Haja visto que ao sair do Cruzeiro, ele foi campeão da Copa do Brasil e tem tudo para ganhar mais uma vez o Campeonato Brasileiro esse ano com o Palmeiras. Então, doutor Gilvan, o senhor que escuta nosso programa, eu já convidei o senhor inúmeras vezes para participar conosco aqui, e o senhor não foi homem, mais uma vez vou bater forte aqui, não foi homem para poder aceitar a nossa participação aqui conosco. O senhor não precisa vir à rádio, não. O senhor não precisa fazer o programa aqui com a gente, não. Participa com a gente por telefone. Porque se o medo do senhor é encarar outros homens tete a tete que vão questionar o senhor, a postura à frente do clube, eu sou homem para poder questionar o senhor, doutor Gilvan, para poder te perguntar por que essas merdas.
Por que essas patifarias à frente do clube? Sinceridade, doutor Giovanni, o torcedor não é bobo não, mas 53 mil pessoas foram ao campo quarta-feira passada para ver o Cruzeiro passar um vexame, que é perder dentro de casa, por culpa do senhor que planejou direito. O Cruzeiro está passando um processo judicial junto com a Minas Arena porque o senhor, doutor formado em direito, doutor advogado, fez um contrato que não tinha necessidade de fazer com a Minas Arena. Então, doutor Giovanni, eu esperava mais do senhor, não só como presidente do Cruzeiro, não só como gestor, não só como profissional na área jurídica, mas esperava do senhor mais como homem, coisa que o senhor não está sendo à frente do Cruzeiro. Vai contigo, João. Eu só acho que disso aí é importante ponderar que o Cruzeiro tem o melhor contrato, né, de gestão de uma arena da Copa, ao meu ver, pelo menos. Claro, existe a questão da Minas Arena cobrar a questão das despesas, o que colocaria o contrato para o Cruzeiro nas condições dos demais, né, que é custear as despesas dos dias de jogos, mas é um elemento que o Cruzeiro pode perder judicialmente ou não. Né, o Cruzeiro se apega a uma cláusula contratual para reivindicar isso. Então, nesse sentido, eu acho que o grande legado do Gilvan, além do bicampeonato construído pelo Alexandre Matos e o Marcelo Oliveira, na época ele não quis brincar de que entendia de futebol, é um contrato do Cruzeiro para a administração do Mineirão. Acho que esse sentido, aí eu discordo de você, Wander. Acho que foi um grande acerto da diretoria do Cruzeiro. E vou deixar um abraço aqui ao pessoal do Facebook, o Evandro Rodrigues, o Enoque Silva, Paulino Martins, Samuel Brasil e a Aline César participando aqui com a gente também na audiência. Muito obrigado pelo carinho. A Beatriz dizendo que confia na camisa 5 estrelas, mas não confia nos jogadores. 53 mil não motivaram para dar um chute ao gol. Quem sabe 40 mil gritando contra não motiva esses jogadores, Beatriz. Eu vou passar agora, as enquetes estão fechando ainda, a gente vai seguir a nossa conversa, mas eu vou dar alguns informes sobre o Cruzeiro, a base, né, o especializado do Cruzeiro, enfim, como foi o final de semana do Cruzeiro. Vou começar, eu quero dar uma notícia de um próximo compromisso, né? Na semana passada, o time júnior do Cruzeiro empatou com 1-1 com o Santos pela Copa do Brasil Sub-20, na partida de ida pelas quartas de final, né? O gol do Cruzeiro foi marcado pelo João Anderson, que entrou no segundo tempo e que está emprestado pelo São Paulo. O Cruzeiro tem aí, inclusive, agora que buscar reverter a desvantagem em Santos, nessa quarta-feira. O horário ainda não está confirmado, mas deve ter transmissão do Sport TV, né? Um confronto importante. O Cruzeiro que tem aí alguns jogadores importantes. O Cruzeiro fez investimentos bacanas para a equipe sub-20. O Raniel, que veio do Santa Cruz, por exemplo, é o artilheiro do Cruzeiro na competição. O Caio Rangel, que veio do Cagliari, já marcou gols também. A escalação é bem interessante, né? O Cruzeiro jogou com Jonathan, Vitinho, Tonhão, Murilo Cerqueira e Vitor Luiz. Né, o Murilo da seleção, o Vitor Luiz já foi convocado também. Natan, Cezinha, garoto juvenil. Vander, Andrei, João Luiz, Tony Anderson, João Anderson, Caio Rangel, Rick Senna, Raniel e Gabriel Henrique. Né, eu falei aí intercalado os jogadores que entraram ao longo da partida. O Cruzeiro Internacional, que é um projeto em parceria do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão, tem conseguido melhorar os seus resultados na disputa da Copa União. Né? No último fim de semana, inclusive, o Cruzeiro Internacional, no dia 24 de outubro, na última segunda-feira, o Cruzeiro venceu o América por 1-0, gol do garoto cazaque Omarov. Né? Hoje o time enfrentou o Filhos do Vento, mas ainda não temos notícias do resultado. No final de semana, o Cruzeiro Internacional disputou a Copa Soccer Trainer, né, na Toca da Raposa 1, e conseguiu 2 vitórias. Venceu o Soccer A, né, não sei o significado dessa agremiação, por 4-0, né, e o Vila Nova de Minas Gerais por 3-1. Né, aí o projeto misturou um pouco garotos brasileiros com os cazaques, né, para poder jogar esse torneio. O atletismo cruzeirense teve mais um final de semana de conquistas, né, a equipe do Alexandre Minardi honrando mais uma vez a tradição do Cruzeiro no atletismo. Entre os triunfos, destaque para o bicampeonato da corrida do Itaú Power Shopping, realizado em Contagem, vencida por Ivamar de Oliveira. O corredor cruzeirense venceu a prova de 10 km. Douglas Lisandro Campos alcançou o 6º lugar nos 5 km
e tiveram mais de 5.000 atletas, de 1.500 atletas, de BH e da região metropolitana do estado. No Nordeste, o Cruzeiro venceu a 10ª corrida da emancipação política de Arapiraca, em Alagoas, tanto no masculino quanto no feminino. No feminino, Denise Ferreira da Silva venceu os 10 quilômetros. No masculino, Cícero Vieira Rocha e Gleison da Silva Santos fizeram dobradinha. Em 10 quilômetros, Gilmar de Oliveira foi campeão também, mais um título para o Cruzeiro no atletismo. Outra prova que os cruzeirenses disputaram no final de semana foi a primeira corrida da faculdade IBGM em Recife. A corrida teve o Celeste, Zênio Cleiton de Lima, Marcos Antônio Pereira, Daniel Henrique Sabino e Gleison da Silva Santos, ficando entre a 2ª e a 5ª colocação. Competiram cerca de 2.500 atletas pernambucanos na prova. O Sada Cruzeiro venceu mais um título no final de semana, né? Conquistou a 3ª conquista, né, na temporada 2016-2017, heptacampeão mineiro, tricampeão mundial e nesse final de semana foi bicampeão da Supercopa, vencendo o Vôlei Brasil Quirim em Campinas, né, por 3-1 em Fortaleza, na disputa da Recopa. O Sada Cruzeiro perdeu o primeiro set por 18-25 e venceu por 25-18, 25-21. Perdeu o primeiro set por 25-18, venceu o segundo também por 25-18 e aí 25-21, 25-20 na conquista do bicampeonato da Supercopa, né, de vôlei. O Sada Cruzeiro conquistou então e a gente deixa aí mais uma vez os nossos parabéns. O projeto do Sada no vôlei, né, inclusive, hoje teve mais uma estreia, né? A estreia na Taça de Prata. É a 3ª divisão, né, do voleibol feminino. O Sada Betim, como está sendo titulado, e aí é um puxão de orelha na diretoria do Cruzeiro, né, chegou a hora de apoiar as meninas, né? É a estreia profissional desse projeto de base do Sada. Né, o Sada tem o nosso apoio, né, no voleibol masculino. Dessa vez o feminino estreou uma partida importante contra o Barueri, né, o Grêmio Recreativo Barueri, comandado pelo José Guimarães, né, técnico da seleção feminina de vôlei, com a Érica, né, que foi campeã olímpica com a seleção de vôlei, etc. Um investimento muito forte. Não deu para o Sada Betim, foi 25-18, 25-18 e 25-10. O time do Sada Betim é formado basicamente por garotas juvenis, né? Eles estão em disputa de 2 vagas para a Superliga B. O torneio tem 6 equipes, né? Elas estão divididas em 2 grupos, além do Barueri, o grupo do Cruzeiro, ou melhor, do Sada Betim. O Cruzeiro não está apoiando o projeto, né? Infelizmente, para mim, um grande erro. O grupo do Sada Betim tem ainda o Bradesco. A competição acontece até o dia 3 de novembro, e vai definir aí 2 classificados para a Superliga B. Ainda em tempo do Cruzeiro buscar o Vitório Medioli e corrigir isso aí. Apoiar o voleibol feminino é uma estratégia que me parece também bastante interessante. O Fluminense vai disputar a Superliga A esse ano, foi campeão, inclusive, de voleibol feminino, né, derrotando o Rio de Janeiro, todo poderoso Rio de Janeiro. Além disso, parabéns ao departamento de marketing do Cruzeiro por mais um reduto realizado em Curitiba, né, com a presença do ídolo Alex, né, na sexta-feira, lá em Curitiba, antes de Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentaram no sábado. Terminou agora América 1, São Paulo 0, o América sobe para a 19ª colocação mais uma vez, e o Cruzeiro fica o São Paulo, melhor dizendo, fica na alça de mira do Cruzeiro, né, com 1 ponto à frente do Cruzeiro apenas na classificação. Wander, você não acha que está na hora do Medioli e do Gilvan, é claro, estreitarem novas conversas aí para o Cruzeiro apoiar também o voleibol feminino? João, concordo plenamente contigo, meu amigo. Além de apoiar o voleibol feminino, dá oportunidade para as mulheres, para as jovens também crescerem nessa modalidade e alavancar ainda a marca Cruzeiro para o mundo todo. O Cruzeiro é uma equipe hoje, o Cruzeiro hoje é uma instituição, que nós temos atletismo, futebol, vôlei masculino, e investimos em N esportes, N modalidades, com o intuito de enriquecer a marca e de estar adequado às normas do esporte nacional. Normas essas, dentre elas o Profut. João, o voleibol feminino tende muito a crescer.
ainda mais agora, com todo respeito, sem querer envolver política nessa primeira situação, mas o Vitória, todo mundo sabe, é o atual prefeito eleito de Betim, dono do Grupo Sada, que é uma das maiores empresas do estado de Minas Gerais. Então eles têm condições de fazer uma equipe forte para poder continuar disputando o voleibol, tanto masculino quanto feminino, em alto nível, e alavancar ainda a marca do Cruzeiro por onde quer que seja, em todos os setores da sociedade. Acho muito importante essa parceria que espero que o Dr. Gilvan prossiga junto com o Vitório. Vamos ver se eles conseguem dar sequência a essa caminhada, que é uma caminhada de sucesso, ressaltando aqui que o Sada ele veio ter essa projeção nacional e conquistar títulos de expressão junto com a marca Cruzeiro. A marca Cruzeiro que é muito forte. Então, gostaria muito que o Vitória, que é cruzeirense, de família italiana, tradicional italiana, que fez grandes coisas por Betim, por Contagem, por Belo Horizonte, firmassem essa parceria com o intuito de melhorar tanto a sociedade quanto o esporte mineiro. João, eu vou fazer mais uma crítica aqui. Posso? Você me dá liberdade para isso? Claro. Claro, nós temos, se não me engano, mais 3 jogos no Mineirão ainda esse ano, não é, João? Nós temos Fluminense. É isso mesmo? Isso. Nós temos mais 3 jogos no Mineirão. Faça com o doutor Gilvan. A promoção que o senhor fez, ela atende os sócios, só que eu vou cobrar um pouco mais. Torcidas de Internacional, São Paulo, torcedores que são sócios, não só cativos, mas sócios como o Cruzeiro sempre, eles têm acesso gratuito aos próximos jogos na reta final do Brasileiro. Independente da categoria, tem um sócio cativo. Desculpa, independente da categoria, seja ela como o Cruzeiro tem, Cruzeiro sempre, todo mundo vai entrar gratuitamente nas torcidas do Inter e São Paulo para o restante do Campeonato Brasileiro. Quis participar com a gente, toda a Nação Celeste libera os torcedores Cruzeiro sempre, Cruzeiro Papa Filas e outros setores para ter acesso gratuito ao Mineirão os próximos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vai contigo aí, João. É isso aí, Wander. Acho que é bacana o Cruzeiro pensar assim, em alternativas para o público, né, tá presente aí nessas 3 partidas finais do Cruzeiro no Brasileirão, né? Ainda tem briga pela Sul-Americana, né? Não é só para fugir do rebaixamento. O Cruzeiro precisa aí buscar essa vaga, porque seria uma catástrofe em 2017, numa temporada em que 12 times do Brasil, pelo menos, né, 13, contando com o campeão da Copa do Brasil, vão disputar uma competição internacional e o Cruzeiro ficar fora, né? E aí, volto a dizer, não precisa, a partir de 2017, sair da Copa do Brasil para jogar Sul-Americana. Ou seja, seriam 13 times jogando competições internacionais e o Cruzeiro excluído, se o Cruzeiro não ficar aí entre os 12 primeiros do Brasileirão, ou, né, se o campeão da Copa do Brasil não ficar entre os 12 primeiros. Ou seja, o Cruzeiro, a chance do 13º ir para a Sul-Americana reside basicamente no Internacional vencer a Libertadores, a Copa do Brasil, desculpa, ou a Chapecoense vencer a Sul-Americana. Então a tendência é que 12 times apenas do Brasil disputem competições internacionais, 13 com o campeão da Copa do Brasil fazendo uma vaga, e aí sim, melhor dizendo, abrindo vaga para o 13º do Brasileirão. Então o Cruzeiro tem que buscar aí ainda essa vaga, ao menos na Sul-Americana. Vamos ao resultado das enquetes aqui. A gente está aqui com os resultados. Então, primeira pergunta: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense? Nota 0, né, vencendo aí com 63%. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético Paranaense? 45%, nota 4. Na sua opinião, com quantos pontos se garante permanência no Brasileirão? Pessoal pessimista aí, vendo reação da galera de baixo, 54%, 45% ou mais. E você acha que o Cruzeiro irá para a final da Copa do Brasil? O pessoal tá otimista,
37%, o Cruzeiro tem time para passar, e essa é a luta, Wander. Quarta-feira, 21h45, Cruzeiro e Grêmio buscando a vaga na final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisando reverter uma desvantagem significativa, os 2-0 do Grêmio obtidos no Mineirão. Wander, eu passo a palavra para você pela última vez aí para sua despedida. Depois eu ainda dou os informes aqui para nossa audiência, mas para sua avaliação final, seu prognóstico de Cruzeiro e Grêmio aí, já vi que talvez não vai ser dos mais otimistas, mas sua opinião aí, encerrar sua participação no nosso debate e, claro, deixar um abraço para nossa audiência. Obrigado mais uma vez por engrandecer o nosso debate, meu caro. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite, Paulo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês por deixarem participar da Rádio Guerreiro dos Gramados. Eu tenho muita satisfação em participar do programa, de poder falar de torcedor para torcedor sobre o maior clube de Minas Gerais. O meu prognóstico para a próxima partida, um embate contra o Grêmio em Porto Alegre, o Cruzeiro vence. Não sei se classifica, mas o Cruzeiro vence. Não vou deixar placar absoluto aqui, você sabe que eu não gosto muito de falar sobre isso, mas o Cruzeiro vence em Porto Alegre. Espero vir para Porto Alegre com a classificação. Estou tentando conseguir passagem aqui para poder descer, para poder assistir o jogo lá no Olímpico, na Arena Grêmio. E agradecer mais uma vez, lembrar os ouvintes aqui para poder lerem a matéria do Emerson Araújo, que tem uma matéria muito bacana sobre por que confiar no Cruzeiro. Uma matéria excelente, contando um pouco sobre a história do Cruzeiro. Recomendo a leitura. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, Wander, muito obrigado mais uma vez pela participação. Meu palpite é 3-1 pro Cruzeiro, Cruzeiro conseguindo a classificação. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar uma vez por semana, na segunda-feira, melhor dizendo, às 21 horas. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se você indicar para alguém, é só acessar amanhã radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis os Guerreiros em Debate da temporada 2016, né? Você encontra muita coisa bacana, tem entrevista bacana, muita coisa legal que a gente já fez em 2016 na radio.guerreirosgramados.com.br. Quando o Cruzeiro joga no meio de semana, ainda tem programa na quinta-feira. Então, quinta-feira, 21 horas, mais uma edição do Guerreiros em Debate, comentando a classificação do Cruzeiro em Porto Alegre e os prognósticos para Cruzeiro, né, e Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro buscando aí, enfim, consolidar sua permanência matemática na Série A do Brasileirão. Eu, além disso, lembro que diariamente saem textos no guerreirosgramados.com.br, nossa equipe de colunistas, né, sempre buscando aí pensar o Cruzeiro, que nas quarta-feiras, 21h45, né, tem a cobertura em tempo real no Twitter e no Facebook do Guerreiro dos Gramados, mas também tem pré-jogo saindo, né, durante o dia, pós-jogo avaliando a atuação saindo na quinta-feira. Tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu deixo aqui o meu boa noite, então me despeço de vocês. Vamos ficar confiantes, vamos apostar no Cruzeiro. Quarta-feira é dia de classificação. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.